Fala pessoal, bem-vindo a mais um dia de obra, né? E hoje eu vou mostrar uma obra bem interessante para vocês, que é uma obra de recuperação de solos, aonde nós vamos fazer um preenchimento de vazios e vamos utilizar resina PU, resina expansiva PU, né? Resina bicomponente, para fazer justamente o preenchimento desse vazio. E eu vou explicar para você o passo a passo e o porquê que a gente utilizou e escolheu, né, esse tipo de solução para esse caso. Então aqui, ó, é uma área onde tem aterro, né? E nós temos um problema de vazios bem nessa direção, ó, até lá no fundo. E aí, o que nós fizemos? Fizemos já a parte de furações, ó, furo, bico, furos, né? Por quê? Esses furos que não tem bico é onde a gente está deixando um acesso para alívio. Então a resina ela vai percolar pelo vazio, né, comprimir o solo embaixo, preencher o que tem entre solo, piso e parede e sair justamente por esses pontos de alívio aí. E aí a gente vai verificando o preenchimento desse solo. Então a solução aqui foi justamente escolher esse tipo de metodologia para a gente não ter que demolir tudo isso aqui, né? Não ter que, por exemplo, fazer um corte, fazer demolição, depois concretagem, enfim. É um método menos invasivo e vocês vão poder acompanhar com a gente aí o passo a passo. Pois bem, sabendo que existe um sistema, sabendo que existe uma tecnologia que permite que você faça determinadas intervenções no solo sem ser o mínimo destrutivo possível através de sistemas de injeção específicos para solo, você também precisa saber que existem outros tipos de materiais que permitem que, aliado a uma tecnologia e aliado à engenharia, e somando-se os dois, você tem uma das excelentes soluções, se não as melhores soluções que já disponibilizaram no mercado, que é a utilização de resinas PU para consolidação de solos. Fica comigo até o final, porque essa é uma das soluções que vai te trazer muito mais alternativas para problemas complexos. A utilização de resinas PU para consolidação de solos, ela nos traz uma enorme gama de possibilidades e também de alternativas que faz com que as nossas obras se tornem muito mais eficientes e muito mais produtivas. Eu não estou aqui também para julgar os métodos mais convencionais, como nata de cimento, solo cimento, enfim. Acredito que cada método possui o seu específico objetivo e a sua específica solução, e pode ser empregado sim de maneiras diferentes. Eu não acho que a resina PU vá, por exemplo, substituir de fato a injeção com nata de cimento. Tá? Acredito que são soluções para diferentes tipos de casos. No entanto, é importante que a gente traga aqui as principais vantagens para você utilizar sistemas de injeção através de resinas PU para consolidação de solos, para preenchimento de vazios e também para elevação de piso de concreto. É uma das soluções que te possibilita ser menos invasiva em qualquer estrutura, porque nós necessitamos apenas de alguns furos, uma haste de cravação, um bom equipamento e uma boa resina bem especificada para determinado tipo de caracterização de solo. Isso traz uma rapidez, eficiência, produtividade e com certeza resultados mais satisfatórios. E por que eu falo de resultados mais satisfatórios? Porque você possui um controle sobre o material, um controle tecnológico sobre o material muito mais aferido. Diferente, por exemplo, do solo cimento, onde você tem que fazer tudo no canteiro de obra, e aí acaba que o controle tecnológico não é tão apurado assim. No entanto, soluções com resina PU, através de sistemas de injeção, como já dito aqui, é necessário que você entenda, é necessário que você se capacite, é necessário que você pesquise sobre isso. Nós da Fortran Engenharia executamos sistemas de injeção para consolidação de solos e também outras alternativas. E se você quer saber mais e quer entender mais sobre esse tipo de solução, nós da Fortran Engenharia estamos dispostos e abertos a poder te explicar o que é sistema de injeção para solos, o que é resina PU para solos, quais são os tipos, as vantagens, quais são as desvantagens. Então, fica aqui o meu canal de atendimento, as minhas redes sociais. Nós estamos aqui à disposição para poder esclarecer dúvidas e também te auxiliar em projetos, em soluções ou até mesmo um bate-papo aí sobre esse tipo de situação, beleza? Vou mostrar para vocês agora o que tem de vazio aqui.
Já viu? Esse barulho, esse é os manoplas, ó. Deixa eu ver um pouquinho. Parou? Vou parar. Bora lá, vai. Vai. Olha lá, tá só. Vai. Era daquele jeito mesmo. Aí, para um pouquinho agora. Esse sistema livre, assim, Não, é porque ele achou um canalzinho ali por baixo. fala aqui, ó, pra baixo. Olha isso aqui. Agora no mesmo bico. No mesmo bico você vai agitar. Espera um pouquinho. Você já se deparou com problemas de solo onde você sofre com recalques, sofre com vazios, sofre com solos bem colapsivos, com erosões aí ao longo do tempo, que determinada região, construção, pode ser residencial, comercial, industrial, acaba sofrendo, né, com esse tipo de situação, porque efetivamente o solo acaba sendo afetado por uma série de fatores. E você não sabe como resolver a não ser para os métodos mais comuns. Só que eu tô aqui para resolver o seu problema e trazer uma solução que não é tão inovadora assim, mas que precisa ser dita, que é sistemas de injeção para injeção em solos. E eu te trago aqui uma tecnologia que vai solucionar todos os problemas de solos e tudo que a gente está passando aí nos últimos tempos, onde nós temos áreas que sofrem com erosões, sofrem com deslizamentos e pode ser uma alternativa, tá? Caso a gente venha a atuar aí sempre na prevenção. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, eu quero aqui divulgar os nossos trabalhos. Não esqueçam, ó, o nosso site, o meu Instagram, está sempre à disposição para poder atender vocês em alguns serviços específicos. Então, trabalhamos com reforço, fibra de carbono, sistemas de injeção, projetos. Então, caso vocês tenham algum tipo de demanda ou até mesmo queiram tirar dúvidas, sugestões ou bater um papo sobre algumas viabilidades e soluções que a gente pode estar auxiliando nos seus projetos, entre em contato com a gente. Está aqui todos os nossos canais de atendimento. A gente vai estar lá para poder te atender, para poder trocar uma ideia. Então, estou sempre à disposição. Entre em contato. Qualquer dúvida também deixe seu comentário aqui e a gente vai
sempre auxiliando e gerando aí o nosso network. Eu vou mostrar para vocês agora uma das soluções, tá? Para que a gente de fato consiga resolver problemas de fundações, problemas de solos. No entanto, um ponto muito importante desse vídeo, então fica aqui só para você entender. Problemas em solos precisam ter análises preliminares. O que são análises preliminares? Então, você precisa conhecer o seu solo. Então, o que seria isso? Uma sondagem, um ensaio não destrutivo de GPR, uma caracterização do seu tipo de solo, das suas regiões. Porque sem esses dados, sem essas informações, não é possível a gente poder trabalhar em nenhum tipo de solução. Por quê? Porque nós não sabemos, por exemplo, qual é a profundidade, qual é o nível de água, se existe água ou não, quais são as camadas e os tipos de solo, porque só assim a gente consegue entender de fato qual que é o problema que está ocorrendo, o porquê que ocorreu, se é uma erosão, se é um recalque, se é um problema de lençol, o que quer que seja. Então é muito importante ter essa caracterização. Uma caracterização, alguns ensaios, é fundamental fazer parte do escopo desse trabalho para a gente poder, junto com esses dados, analisar e entender qual que é a melhor maneira possível de fazer esse tipo de tratamento, beleza? Outro ponto muito importante, o que é melhor, injeção PU ou solo cimento? Depende. No entanto, eu trago para vocês aqui a injeção em solos utilizando sistemas PU, para que você tenha uma opção ou uma oportunidade ou outro tipo de solução que, na minha visão, é muito mais viável, muito mais vantajoso, muito menos invasível e que você possui um controle tecnológico dos materiais muito mais assertivo. Ao contrário do solo cimento, que você precisa fazer ali em loco a dosagem, então você tem que ter um controle mais específico dos materiais. No entanto, injeções em solos utilizando o sistema PU, você tem um controle do material muito melhor, então você vai ter resultados muito mais eficientes e muito mais rápidos. Já imaginou poder liberar uma área, poder liberar uma casa, poder liberar uma situação em algumas horas ou até mesmo alguns minutos? Pois é, você tendo dados e a gente conseguindo entender qual que é de fato o problema e a caracterização do seu solo, através de sistemas PU para injeção de solos, nós conseguimos alcançar resultados muito mais rápidos, muito mais eficientes. No entanto, todo cuidado é pouco. Você precisa ter conhecimento. E qual que é o conhecimento? Então, bom, vamos lá. Trouxe para vocês aqui e vou mostrar para vocês uma das alternativas, tá? Uma das etapas que se faz de equipamentos que se utilizam aí para a injeção de solos, tá? Então, o primeiro equipamento que eu trago para vocês é a haste de cravação. Então, isso daqui é uma haste, tá? É uma haste aço inox. Então, nós temos uma rosca e aqui, nesse outra ponta, eu tenho uma emenda. Então, o que acontece? Aqui eu tenho hastes de 1 metro, aonde eu vou, dependendo da minha solução, eu vou emendando essa haste através dessa luva e eu vou cravando essa haste no solo até eu encontrar ou até eu chegar na minha cota definida de projeto. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma consolidação, se eu preciso preencher um vazio, ou se eu preciso caracterizar melhor ali o meu solo através da injeção de resinas PU, 2 metros, 3 metros, 4 metros, então eu vou cravando, eu vou emendando essa haste até chegar na cota que eu desejo, a cota de projeto, tá? Então, eu faço essa cravação através da haste. Na ponta da minha haste, eu tenho esse outro cara aqui, ó. Esse cara aqui é onde ele vai, é a ponta da minha haste. Então, ele vai cravando, cravando, cravando e vai ficar lá embaixo. Por quê? Porque é onde que ele vai rompendo. Ele vai, às vezes você tem aí solos um pouco mais resistentes, então você vai cravando até chegar no ponto definido de projeto, tá? Na ponta, lá em cima, no topo, você tem que gerar uma conexão. E essa é a conexão. Esse é o tipo de conexão. Tá, aqui nada mais é uma ponteira, aonde eu faço, ela é rosqueada aqui também, ó. Então, ela é rosqueada aqui, tá? Então, você tem aí uma rosca, você faz aqui o aperto dela, tá? E depois você faz a conexão através desse gatilho aqui. Então, esse gatilho aqui, ele é conectado aqui, tá? E você tem o seu sistema pronto. Então, olha só, a facilidade que você tem, a praticidade. No entanto, quando eu falo em praticidade, facilidade, entendam que a empresa precisa entender, precisa saber, precisa ter experiência
nesse tipo de situações, esse tipo de obras, para poder de fato oferecer isso como solução. Então, soluções para consolidação de solos utilizando sistemas de resinas PU. E por que quando eu falo sistemas? Porque existem diferentes tipos de resina PU para cada diferentes tipos de solo. Não é uma receita de bolo, não é só uma alternativa, não é só uma solução. Então, é necessário entender padrões, é necessário entender química dos materiais, é necessário caracterizar o solo, ter dados para você poder colher essa informação e aí sim fazer o projeto e fazer as soluções aí que mais se adequem ao tipo de problema proposto que você vai enfrentar em determinadas obras. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Sem esse conhecimento você não consegue estar executando tipos de trabalho como esse, tá? Então, utilizando resinas PU para consolidação de solos é um dos temas mais importantes e você tem que ter um conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai acabar podendo agravar problemas ali em determinadas regiões e aí o buraco acaba sendo mais embaixo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Soluções inovadoras, tecnologia, engenharia, sempre alinhado e o resultado não pode ser diferente. Soluções que definitivamente trazem um ganho para o nosso usuário, para as nossas obras, para as nossas edificações e também para a nossa indústria. Então, se você tem mais alguma dúvida, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe aí no grupo do WhatsApp, o grupo de trabalho, o grupo de estudos. E também, se você tem alguma outra dúvida ou sugestão, deixe seu comentário, entre em contato conosco. Com certeza a gente adoraria bater esse papo com você e também levar soluções para casos complexos. Caso você tenha casos complexos como esse, nós adoraríamos participar de projetos e desenvolver soluções em conjunto para melhores resultados. Fique ligado que nos próximos vídeos nós traremos soluções onde de fato utilizamos sistemas de injeção através de resinas PU para consolidação de solos. Não perca!